As notícias do São Paulo, bora trazer mais detalhes sobre o futuro do Luciano, que a gente apurou com exclusividade. Caleri também avança na recuperação física, um atacante ex-São Paulo que vai ter a primeira experiência no futebol europeu. E um problema pro Hernan Crespo resolver contra o Bahia, e a gente vai bater um papo melhor sobre isso, tá? Antes da gente começar a iniciar aqui as informações do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport, a parceira aqui do nosso canal que tem os jogos do São Paulo ao vivo e na faixa. Para você garantir assistir todos os jogos, não só do São Paulo, mas também de outras equipes, tem futebol no mundo todo aqui na Ola Sports, além de ser um aplicativo bem completo com notícias, estatísticas, programação de jogos. E o seguinte, a gente tem uma meta de cliques lá na Ola Sport. Então, só clica no link. Você clicou, deixou carregar, já me ajuda bastante, e aí a gente consegue aí fazer com que o parceiro permaneça por mais tempo dentro aqui do nosso canal, beleza? E para fechar, uma propagandazinha, aqui embaixo na descrição também tem um link para você se tornar membro deste canal, né? Aí você tem conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos no YouTube, tem o nosso grupo do WhatsApp, vídeos antecipados, enfim, é uma gama de opções ali que só os membros do canal poderão ter. Então conto com você, se não estiver aparecendo para você a opção de se tornar membro, é só você clicar lá no nosso link. Beleza? Bora! Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Caleri avança na transição física e mira retorno ao São Paulo. O atacante Jonathan Caleri, o argentino, segue em recuperação da lesão do joelho, né? O caso cirúrgico que ele teve, que o tirou de praticamente toda a temporada, nessa lesão que aconteceu em abril. Ele ainda não vai ser relacionado para a partida contra o Bahia, tá? E o São Paulo está adotando a cautela máxima. A gente sempre conversou sobre isso. Da parte do Caleri, o Caleri, eu não descarto a possibilidade do Caleri ainda jogar esse ano muito por conta da vontade dele, né? E ele está avançando, queimando etapas de uma maneira muito acelerada. Mas o São Paulo tenta uma cautela máxima internamente. O São Paulo evita falar que ele joga ainda este ano, justamente até para não colocar uma pressão e expectativa para cima do atacante. Mas ele está se recuperando super bem. Na quinta-feira, no último treinamento, ele já estava com a preparação física, né? Estava seguindo ali o seu cronograma específico, ele estava ali ao lado do Rafael Tolói. Visivelmente ali o Caleri estava por mais que os dois estejam na preparação física, o Caleri está no degrau ainda abaixo do Tolói, o que é natural, né? O Tolói só teve uma lesão muscular. Mas o Caleri que vem trabalhando forte aí, que vem realmente fazendo de tudo para voltar ainda esse ano. A expectativa do Caleri é dele voltar realmente a jogar ainda nessa temporada. Seria para ele, né, uma vitória pessoal se ele conseguir realmente fazer com que ele possa ser utilizado ainda nesta temporada. Só que o São Paulo tem toda essa cautela, né? Por mais que tem casos recentes como o do Pablo Maia e do Alisson que voltaram até antes, tem essa questão do Caleri que é uma lesão mais séria, é um LCA. E, normalmente, né, uma lesão de LCA, você tem ali um retorno um pouco mais complexo, né? O próprio Pedro no Flamengo voltou antecipado com 7 meses, mas ele demorou, de fato, a engrenar, a conseguir realmente se entregar fisicamente. Mas fato é que o Caleri está super bem. E por ele, meus amigos, eu não descartaria ainda em novembro a gente ver o Caleri com a camisa do São Paulo. Mas o que você acha disso tudo? Quero saber aí a sua opinião nos comentários, tá? O Hernan Crespo vai ter umas opções, né? Algumas opções limitadas para montar o seu sistema defensivo e pode não ter zagueiros no banco de reservas. Bora explicar toda essa história. O Ferrarese está fora contra o Bahia, né? Tomou o seu terceiro cartão amarelo, então ele será desfalque, claro. O Rafael Tolói até tem uma pequena possibilidade, caso o Tolói treine nesta sexta-feira, dele estar disponível, mas é bem difícil. A gente já pode colocar que o Rafael Tolói deve ser realmente desfalque para o técnico Hernan Crespo no sábado. E aí restam outros 3 zagueiros de ofício, né? Você tem o Alan Franco, o Sabino e o Arboleda. E a tendência, tá, é desse trio ser o trio titular para pegar o Bahia. O Alan Franco pela direita, o Arboleda centralizado e o Sabino sendo o zagueiro pela canhota. E aí você fica sem opções para sua defesa no ponto de vista de você não ter improvisações, né? Porque o Luiz Gustavo e o Negrucci são opções, mas eles são volantes de origem, atuaram na função contra o Fortaleza, né? O Negrucci como zagueiro pela direita, assim como ele fez também contra o Santos, e o Luiz Gustavo como zagueiro da sobra, o zagueiro centralizado ali na vaga do Arboleda. E aí só teriam essas 2 opções para o seu banco de reservas. A não ser que o Crespo opte, acho mais difícil,
mas ele tem Igão e Isaac, né, dois zagueiros de fato que são da posição e que já foram relacionados por ele em algumas outras partidas no Campeonato Brasileiro. E aí a expectativa até desses dois zagueiros, até quem sabe, terem oportunidades a partir da próxima temporada, mas pelo menos por enquanto deve ficar realmente a Luiz Gustavo e Negrucci. Quero saber a sua opinião dessas 5 opções: Alan Franco, Arboleda, Sabino, Negrucci e Luiz Gustavo. Qual que seria a sua zaga para o confronto contra o Bahia? Posso dar uma polemizada? Acho que o sistema defensivo do São Paulo tá mal, acho que, obviamente, começa lá na frente, a marcação não é só problema dos zagueiros, né? Essa marcação tem que começar lá na frente, o time todo caiu de rendimento, naturalmente a defesa fica mais exposta. Mas eu testaria, cara, o último jogo que o São Paulo não tomou gol foi contra o Fortaleza. Então, por teste, colocaria Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino. Né? Não gosto do Alan Franco atuando pela direita, eu faria esse teste, arriscaria. Vai que, acho que Arboleda e Alan Franco são importantes, são líderes, mas não estão tão bem, né? O Luciano, por exemplo, foi por banco do último jogo, então acho que é legal você dar essa oxigenada também no seu elenco. Tá comigo nessa ou não? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. O Caio Mateus, lembra dele? O Caiobinha, Caiozinho, um atacante do São Paulo, revelado nas categorias de base do São Paulo, muito promissor, alçado aos profissionais com o técnico Rogério Ceni. Ele chegou até a marcar um gol na Copa Sul-Americana com a camisa tricolor, ainda contra o Ayacucho, naquela partida onde vários jogadores da base acabaram tendo oportunidades. O volante Léo Silva, que infelizmente acabou não tendo espaço no São Paulo depois. Você tinha, por exemplo, o Maior, que se não me engano acabou entrando, enfim. Foi um time naquela ocasião muito modificado e cheio de jogadores das categorias de base. O Caio viveu um 2025 um pouquinho conturbado, né, um pouquinho turbulento. Ele começa muito bem no Coritiba, ele pertencia ao São Paulo, ele tinha contrato até dezembro deste ano com o São Paulo. Só que aí o São Paulo aceitou a sua liberação de maneira antecipada, ele foi para o Curitiba em definitivo, o São Paulo manteve um percentual do jogador e até nesse novo clube que a gente vai falar sobre o Caio, o São Paulo parece que vai ficar também com um percentual interessante do atleta. E aí, o Caio foi pro Curitiba, começou bem lá no estadual, parecia que ia vingar, só que aí aos poucos foi perdendo espaço, aí teve ali alguns problemas internos ali na visão do Curitiba, questões de comportamento, ele até se envolveu numa polêmica, né, numa casa noturna ali, onde ele acabou saindo sangrando, ele se envolveu numa briga ali e tudo. Infelizmente 2025 não foi dos melhores pro Caio, mas quem sabe aí 2026 possa ser uma mudança de chave, né, isso porque o atacante acertou a sua ida para a segunda divisão de Portugal, para o Portimonense, que historicamente tem vários jogadores revelados nas categorias de base do São Paulo jogando por lá, tem o Lucas Fernandes, que também passou um tempão por lá, tem outros jogadores como o Denner, volante lá da geração passada, né? Do início da década, é um jogador que também fez carreira por lá, então o Portimonense tem o costume de apostar em alguns jogadores das categorias de base do São Paulo, e aí agora o Caio vai ter essa oportunidade de jogar no futebol europeu, sua primeira experiência lá no futebol europeu, e aí agora ele pode, quem sabe, se reencontrar, né? Ele tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, inclusive foi lá onde ele teve uma lesão grave, né, de joelho, e aí depois ele acabou retornando. Ele chegou a jogar no profissional em 2022, só tem esse gol marcado e agora com 21 anos tem tempo ainda de sobra para conseguir recuperar espaço e prestígio e agora vai tentar isso no futebol europeu. Boa sorte aí para o Caio Mateus, eu esperava que ele desse alegrias ao São Paulo dentro de campo, mas quem sabe ainda ele tem muito caminho pela frente, um dia ele possa retornar e ser importante. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Luciano pode sair do São Paulo? Bora trazer uma atualização importante referente a isso, tá? E aí eu vou trazer lados. Nesse caso são 3 lados importantes. Vamos lá. O staff do Luciano está aberto, né, a expectativa, né, está aberto a ouvir propostas em dezembro/janeiro, principalmente do futebol do exterior, para conseguir uma negociação do atacante, tá? Então não é descartada a possibilidade de jogar no exterior e há uma impressão do staff do Luciano de que o São Paulo não deve oferecer uma renovação contratual para ele, ele tem contrato até 2026 e que pelo menos por enquanto não há qualquer sinalização de uma renovação, porque é normal, antes de chegar no último ano de contrato, normalmente os clubes conversam com os atletas, né, pelo menos uma sinalização para renovar o contrato que ainda não aconteceu.
Além disso, o São Paulo tem toda essa questão dessa crise financeira. Há uma impressão do staff de que o São Paulo também não deve oferecer a renovação do contrato por entender que o Luciano, que não poderia ofertar ao Luciano condições financeiras bacanas para ele permanecer no São Paulo. Então essa é a impressão do staff e por conta disso não está descartada. A expectativa é inclusive deles levarem propostas ao São Paulo ao término desta temporada. Mas o Luciano já falou publicamente, já falou nos bastidores, conversa com amigos, de que a ideia dele é se aposentar no São Paulo. Ele não pensa em outro clube, ele não pensa em sair do São Paulo neste momento. Ele já recusou outras propostas de fora, então na cabecinha do Luciano, mesmo com esse momento ruim que ele acabou passando nesta temporada, né, principalmente no jogo contra a LDU, que ele não conseguiu marcar, não conseguiu balançar as redes, mas o Luciano adora o São Paulo, ele ama o São Paulo, ele realmente é um cara que quando ele veste a camisa do São Paulo dentro de campo, ele se sente ali como um torcedor representando um jogador que representa o torcedor dentro de campo. Então, além de tudo, essa proposta teria que satisfazer, teria que ter esse convencimento do Luciano para ele poder sair. E aí a gente fecha com o São Paulo de que reitera que neste momento não há nenhuma possibilidade, não há nenhum desejo, vontade, expectativa, esperança de negociar o Luciano. É claro, o São Paulo sempre adota uma postura de vamos esperar chegar a proposta, vamos analisar e se for vantajosa pra gente, a gente faz negócio. Mas que o Luciano faz totalmente parte dos planos neste momento e o São Paulo não pretende se desfazer do atacante para 2026. O que você acha disso tudo? Você acha que já é o fim de ciclo ou você acha que o Luciano ainda pode ser importante, principalmente na próxima temporada? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Ótima sexta-feira para todo mundo. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Mais tarde, a partir das 6h30, estarei ao vivo lá com o pessoal da Sexta Tricolor para a gente falar bastante de São Paulo. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!